Saudações a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho intitulado Sistema para Monitoramento Não Invasivo da Frequência Cardíaca e Oximetria de Pulso por Fotoplethysmografia. De antemão, quero agradecer à equipe, eu mesmo, Francisco Augusto, Renata Galvão, e ao professor Dr. Francisco Brito, também coordenador dos laboratórios de pesquisa em que o trabalho ocorreu. Em resumo, esse artigo objetiva apresentar o desenvolvimento de um sistema para o monitoramento da frequência cardíaca e saturação periférica de oxigênio, também conhecido como SpO2, por meio da análise temporizada da iluminação irradiada na superfície do leito capilar da pele, processo também conhecido como fotoplethysmografia. Durante o projeto, foi possível construir um protótipo de testes, programar um aplicativo Android e estabelecer a comunicação entre ambos via Bluetooth Low Energy. O sistema tem finalidade acadêmica e possibilita dar continuidade nos estudos acerca da aquisição de dados vitais de forma não invasiva, contribuindo para o melhoramento das tecnologias emergentes. Motivação do trabalho é que, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2020, o indicador do número de mortes por doenças cardiovasculares no país, o cardiômetro, ultrapassa a marca de 350 mil mortes ao final do ano de 2020. Em contrapartida, é importante promover o desenvolvimento de tecnologias que auxiliem ou que ajudem a amenizar essa marca ou problemas dessa natureza. A título de contextualização, acerca dos exames médicos, existe uma técnica, chamada de plethysmografia, que relaciona o volume de um membro ao volume sanguíneo em seu interior, já que a massa muscular, os ossos e os ligamentos possuem volumes constantes em intervalos de tempos pequenos. Porém, o volume sanguíneo é variável. Então, nessa variação, conseguimos escolher informações relevantes e elas são encontradas se analisarmos o ritmo cardíaco, a oxigenação do sangue também é possível analisar, e essas informações podem ser decifradas se analisadas corretamente. Para entender melhor como o sistema funciona, antes é preciso entender como o corpo humano funciona, mais precisamente o sistema cardiovascular corporal. Esse se ramifica por todo o corpo e tem três etapas muito importantes, o gasto de energia, quando fazemos alguma ação, o bombeamento do sangue para enviar o sangue e fazê-lo circular por todo o corpo, e a oxigenação sanguínea, quando tem uma renovação do sangue que já foi usado. Sangue rico em oxigênio acontece nos pulmões. O sangue pobre, ele é decorrente do uso energético no corpo. O que acontece é que a fotoplethysmografia, ela faz a mesma coisa da plethysmografia, porém a nível celular. Ela analisa o volume das hemácias, que são as células do sangue, e se elas estiverem carregadas, elas possuem uma característica. Se estiverem descarregadas de oxigênio, possuem outra característica. E dá para detectar isso por fotoplethysmografia de duas formas. A forma número 1 é a transmitância e a 2 é a refractância. É bem didático. A transmitância é quando atravessa de um sensor para o outro, a luz atravessa de um sensor emissor até um sensor receptor. E, no caso B, a reflectância é o espalhamento luminoso do leito capilar, aqui, que vai ser analisado de tempos em tempos, temporariamente, intermitentemente, até que consiga calcular e estimar uma característica correta que você está explorando.
quais as luzes que são usadas, né? Já que a gente trabalha com luz, o debate na literatura é referente ao comprimento de onda de 660 nanômetros e também a faixa de 890 até 940. Isso porque o sangue oxigenado tem características diferentes de absorção de luz, diferente do sangue desoxigenado. Como é possível ver, aqui na figura, na região dos 660 nanômetros, é explorado uma característica interessante, pois o sangue, quando ele é oxigenado, ele tem um comportamento totalmente diferente de quando ele está desoxigenado. Então, é assim que é capaz de descobrir, de explorar essa característica, né? Porque existe uma distinção dos dados. Da mesma forma, existe uma distinção dos dados nessa outra faixa que é utilizada para calcular a oximetria ou a quantidade de oxigênio presente nas áreas periféricas do corpo. O sinal da fotoplethysmografia, ele consegue reconstruir basicamente as características do coração, né? O coração, ele trabalha abrindo as válvulas e fechando as válvulas para gerar a pressão. Então, ele, quando se enche de sangue, ele tem um pico sistólico, se enche, aí quando se fecha, né, se lota de sangue, ele sente esse aumento de pressão, então ele tem esse entalhe dicrótico, e após isso ele relaxa, fluindo, né, o sangue, e esse ciclo se repete. É assim que a gente consegue descobrir o intervalo do tempo que esse sangue levou para fazer esse percurso. Então, isso a gente consegue lá no final, né, depois de trabalhar matematicamente, estimar os batimentos cardíacos. E também outras características, por exemplo, a altura do pico da onda fornece fatores fisiológicos como a pressão arterial ou a taxa de oxigenação. E como facilitar o diagnóstico de alguma dessas atividades se elas estiverem anormais, né? Daí, a ideia do trabalho é explorar a internet das coisas, que agora é uma nova internet que vem surgindo, que promete que objetos do nosso cotidiano ganham capacidade de se comunicar, né? São muitas redes e tecnologias trabalhando paralelamente. Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee, 5G também, 3G. E esse trabalho, ele explora a tecnologia do Bluetooth como meio de comunicação. Como uma revolução leva a outra, né? Uma revolução traz outras revoluções. Existe também uma revolução denominada dispositivos vestíveis, né? Os wearables, né? Conhecido esse termo. São dispositivos tecnológicos que podem ser usados como roupas e isso permite que o monitoramento seja contínuo em pacientes e atletas ou quem desejar medir seus dados ou necessitar. Os materiais e métodos usados para esse projeto foram materiais simples, mas que são bem poderosos se trabalhados corretamente. O diagrama a seguir vai mostrar como foi idealizado, né? Existe uma bateria e um carregador de bateria para a alimentação do sistema, né? Então, que é a parte de alimentação. Esse é o cérebro do sistema, que vai trabalhar todas as informações e também possui comunicação Wi-Fi e Bluetooth. Esse sensor é o sensor óptico, ele tem um modelo Max 30102 integrado, ele é da fabricante Maxim. E tudo isso se comunica via Bluetooth. Mais precisamente, o protocolo Bluetooth Low Energy, que é um Bluetooth de um baixo consumo energético.
Esse dispositivo ele é comercialmente vendido por um código MAX-REF10, hashtag 117. E é um módulo óptico que serve para medir, ele foi projetado para medir frequência cardíaca e oximetria de pulso. Esse é o MAX 30-102, que é basicamente o sensor óptico, mais precisamente. O funcionamento acontece quando o LED vermelho, né, com o comprimento de onda de 660 nanômetros, ele emite luz juntamente com o infravermelho de 880 nanômetros. Eles iluminam a pele e a pele reflete o espalhamento luminoso que é absorvido por um sensor. Esse sensor trabalha analogicamente e digitalmente essa informação, transformando ela em uma comunicação de bytes, né? E os LEDs também são calibrados a todo momento para que a leitura seja precisa. Esse é o controlador, todos os dados são interpretados por ele, e foi necessário utilizar um conversor boost devido a ter utilizado toda essa interface de gravação, né, do dispositivo, mas é possível fazer o projeto funcionar apenas com o chip em si. Foi feito todas as conexões de sensor, iniciado alguns testes no Arduino Uno para validação, né, saber que se está funcionando tudo direitinho, e estava funcionando tudo direitinho, conforme a fabricante fornece um tutorial de inicialização. Daí todo o código foi adaptado para o ESP32, implementado uma função de desligamento por software para facilitar a interação com o sistema, né, conseguir desligar e ligar. Desenvolvido o próprio servidor Bluetooth, que iria se comunicar e enviar as informações para o smartphone do usuário, com a característica de transmissão ininterrupta, né? Inicialmente foi usado o aplicativo Bluetooth Low Energy Scanner para escanear as características e ler as informações, porém isso era muito inviável, porque utilizar um aplicativo de terceiros não é tão prático, né? Então foi idealizado fazer um aplicativo próprio, que é simples, né? Tem uma tela só, uma inicialização, a única coisa que modifica a interação com o usuário é o status, daqui, esse texto, né? Ele aguarda os botões, inicia um clock, assim que inicializa, ele já começa a contar um tempo, né? Basicamente, pitar a orquestra, né? E os botões, eles podem se conectar, alterando o status da conexão, podem medir, que liga o sensor ou desliga o sensor para realmente efetuar a medição. E o botão off, ele envia uma informação para que todo mundo entre no modo de baixo consumo, desliga o sensor e o ESP32 também desliga, ficando aguardando ser acordado. Aqui a foto é um zoom melhor para visualizar o funcionamento do aplicativo e a tela principal com os únicos 4 botões e a interface de usuário. Esses são os dados de uma medição feita pelo sensor, em que consistiu que o usuário ficasse parado por um longo período de tempo, para que não houvesse nenhum esforço físico e que houvesse menos interferência e fosse mais fácil fazer a medição. E também, outro critério foi a espera da estabilização dos dados e iniciar a gravação dos dados durante um período de 10 segundos. Esses dados são de frequência cardíaca, esses outros aqui de oximetria de pulso, eles variam bem pouco, porque o usuário está oxigenado, né? Tá bem oxigenado, 100 é bem normal. 100 é normal, então só se caísse muito ele estaria num estado anormal. Então, concluindo, né, os objetivos do trabalho foram cumpridos, né, foram preparados os equipamentos, os testes foram feitos, o ESP32 funcionando, dispositivo comunicando com o protocolo de baixo consumo energético. Foi desenvolvido um aplicativo Android, né, conforme planejado, e os testes de funcionalidade, né, mostrando que
Tudo funciona conforme a fabricante fornece os dados. Aqui é como acontece o aplicativo quando está fazendo a medição, né? A medição acontece passando os dados de taxa de batimento cardíaco e oximetria de pulso, em formato de números. É isso. Muito obrigado a todos.